Hoje falaremos do período da borracha, um período importante que moveu a economia da Amazônia. E, de fato, não só a economia do estado do Amazonas, mas também do estado do Pará. É o tema de hoje. No decorrer do século XIX, muitos fatos ocorreram na economia dos estados do Amazonas, do Pará, do Acre e de Rondônia. Estamos falando da extração do látex. Naturalmente, o estado do Acre tinha a sua contribuição. O estado de Rondônia, muito pouco, mas do outro lado da Bolívia, os seringais tinham uma produção expressiva e que naturalmente desciam o rio Madeira, com todas as dificuldades das pedras do rio Madeira, para Rondônia. E Rondônia acabava abrindo as portas para a exportação. Foi um período que, inclusive, o Amazonas se propôs a manter uma guerra da separação do Acre, fornecendo recursos. Para você entender estes fatos, nós temos que buscar os financiamentos. Os financiamentos eram feitos por bancos ingleses e americanos. Os aviadores, esses investiam muito pouco. Recebiam o capital estrangeiro, transformavam isso em produtos para fazer a permuta, o que se chamava na época o escambo, que era a troca de utensílios, a troca de gêneros alimentícios pelo látex. E foram grandes as empresas, e interessante que nesse período Manaus convivia a parte residencial juntamente com a parte comercial. E havia aquele burburinho, havia aquela movimentação na cidade. Você transitava, por exemplo, na Marechal Deodoro, você tinha o J.G. Araújo, você tinha o J.S. Amorim, você tinha pela Eduardo Ribeiro ainda o J.G. Na Guilherme Moreira, você tinha o J.A. Leite, pela Marcelo Dias, os fundos do J. Leite, onde se beneficiava a borracha. E a borracha promoveu a essência do desenvolvimento econômico, inclusive do patrimônio histórico, permitindo, de fato, a expressiva imigração de estrangeiros. E aí podemos falar de italianos, judeus, árabes, portugueses. Ah, os portugueses! Esses portugueses eram num número maior. Inclusive o professor Samuel Ben-Simol cita em uma de suas obras que só com a letra J eram mais de 60. J. Leite, J.S. Amorim, J.G. Araújo e tantos outros. É exatamente esta economia dos bancos estrangeiros que permite a construção de uma cidade nova. Uma cidade que não fora construída para os pobres. A professora Ednéia Mascarenhas, em um dos seus livros, A Ilusão do Fausto, ela cita isso muito bem, que quando essa cidade começa a enriquecer, começa a tomar corpo de um patrimônio histórico diferenciado, Palácio da Justiça, Teatro Amazonas, Alfândega e tantos outros prédios que estão aí, silenciosamente contando suas histórias, esta camada de trabalhadores começa a ser empurrado para a periferia. E um dos primeiros bairros a surgir é o bairro de Cachoeirinha. E aí vamos ter Praça 14, que é um reduto na época dos negros,
especialmente aqueles que vieram da África, é de fato um patrimônio histórico existente, todo com recursos da borracha. Mas tudo tem seu tempo, a borracha é desviada, sabemos que levam daqui semente das seringueiras. O que é plantado na Inglaterra e não deu certo, afinal era um país muito frio, a borracha precisava, a seringueira precisava do calor, mas foi para a Malásia. E aí a Amazônia começa a respirar seus últimos momentos de uma economia importante. E veja, a partir de 1910, tanto o estado do Pará, como Rondônia, como o Acre e principalmente Manaus, há uma quebradeira enorme. Essas grandes empresas que traziam navios de ferro importado da Europa, começam a diminuir. E aí a expertise de J.G. Araújo foi fundamental, porque quando ele percebe a queda da borracha, ele começa a diversificar o seu negócio. E ele cria padaria, ele cria tipografia, ele cria ferragem, ele cria vendas de tecidos. Por isso, ele foi o que mais sobreviveu neste período. Outros foram fechando suas portas, perdendo seus funcionários, a cidade empobreceu e, de fato, restou este patrimônio histórico que nós temos aí. É claro que Belém do Pará leva uma certa vantagem no patrimônio histórico, porque não tiveram a chegada da Zona Franca como nós aqui. Porque a partir de 1967, quando temos os primeiros passos da Zona Franca de Manaus, imigrantes do sul do país, principalmente do sul do país, começam a vir para cá e implantar novos momentos comerciais. O que era residência, o que era portas e janela, vira vitrine e lojas com portas de ferro. Então a cidade de Manaus começa a perder um pouco da sua característica do patrimônio histórico. Você, para respirar um pouco este conhecimento, tem que visitar o Largo de São Sebastião. Ainda há ali alguma coisa que você possa encontrar. É claro que aquelas casas belíssimas de azulejos portugueses se perderam todas, ou na sua maioria. O centro tem algumas casas que ainda respiram este período importante da borracha. O láx foi fundamental. Nos abandonaram. Os bancos estrangeiros que aqui aportaram, que aqui financiavam os importantes comerciantes, exportadores de borracha, se mudaram para a Malásia. O que complementa uma cidade que passa a viver com poucos recursos. E, naturalmente, perdemos o nosso elan, aquele burburinho dos grandes centros. E aqui falamos de Marechal Deodoro, Eduardo Ribeiro, Henrique Martins. Tudo aquilo desaparece. Até 1967, com a implantação da Zona Franca de Manaus, que passamos a ter um distrito industrial, o segundo maior do país, e aí sim, a nossa economia começa a ter novos rumos. Mas não podemos abandonar a borracha, não podemos sentir a tristeza da perda do ouro negro, muito pelo contrário. Quando você passa na frente do Teatro Amazonas, você respira ainda um pouco daquela economia. E claro que quem conhece a história do látex
sabe que os ingleses aqui chegaram por conta de tudo isso e trouxeram a luz elétrica, trouxeram o telefone, trouxeram o bonde, trouxeram o calçamento. Manaus, aquela cidade linda, arborizada, calçada de pedras de ilhóis, ficou apenas a saudade de um período importante da nossa época. É muito interessante você analisar que por conta desses fatos, tudo isso permitiu que algumas empresas que se instalavam ali no hall do Mercado Adolfo Lisboa, e por que o mercado? Porque ali estava exatamente a chegada daqueles comerciantes que vinham do interior em busca da compra de utensílios e principalmente de gêneros alimentícios, aportavam exatamente ali. E aquele bairro, o bairro dos Remédios, o segundo bairro da cidade de Manaus, passa a ter uma importância muito grande, especialmente para os imigrantes árabes, libaneses, sírios, e que de fato ali naquela área residiam e também trabalhavam, tinham seus comércios. Hoje está na mão dos nossos irmãos nordestinos, especialmente cearenses. Mas temos que entender que você que trafega por esta cidade que pouco tinha garagem, até porque poucos eram as famílias que tinham carro, mas você ainda respira Avenida Joaquim Nabuco, 7 de setembro, Leovigildo Coelho, você ainda respira um pouco da presença do látex. Quiçá a gente possa encontrar outra economia além da Zona Franca que possa substituir o ouro negro, o látex.